Então, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de resolução de questões. Dessa vez, nós vamos tratar do tópico de atualidades, né? Questões aí assertivas de prova, justamente aí para o seu edital da Guarda Municipal de Fortaleza, né? Banca e Decã. E é isso, cara. Se você ainda não me segue, tá aqui o meu Instagram, @antoniogabriel.ss. Meu nome é Gabriel. E outra coisa, eu vou lançar essa semana um desafio, ele vai começar no dia 1º, tá? Então, eu vou deixar o link do desafio para você se inscrever na descrição, bem como a descrição, né, do desafio detalhada, o que você vai ter acesso, os bônus e tal, explicar mais ou menos como é que funciona na descrição. E é isso, se você quiser participar, o link vai estar na descrição. Então é isso, pessoal. Boa aula, né, aí para vocês e tamo junto. Então, pessoal, vamos aqui para a primeira questão. A primeira questão ele diz assim: a grave crise humanitária que se abate sobre o país asiático provocou um novo fluxo migratório de afegãos para diversas partes do mundo, inclusive para o Brasil, que também tem recebido muitos refugiados. Beleza. Em relação à atual situação dos refugiados no planeta, está correto o que se afirma em... Beleza, aí ele dá aqui as alternativas, a gente vai ter que dizer qual dessas alternativas aqui traduz aí melhor o cenário dos refugiados no planeta, beleza, pessoal? Então, vamos, né, tratar desse tema, né? Refugiados, tá? Pessoal, a Europa, desde há um tempo atrás, ela vive uma crise, tá, sem precedentes de refugiados, tá? O que acontece? Essa crise ela surge devido a um aumento significativo no número de migrantes irregulares, né, que buscam chegar aos países da União Europeia, certo? Começou ali na União Europeia, hoje já está aqui na América do Sul, enfim. Esses imigrantes são originários principalmente da África, Oriente Médio e em menor medida da Ásia do Sul, certo? Então é a galera que vem fugindo de conflitos armados, perseguição política, violência dos direitos humanos, pobreza extrema e muitas faltas de oportunidades, né, em seus países de origem. Tá? Então eles buscam justamente o quê? Refúgio e melhores condições de vida na Europa. Certo? Então, tipo assim, muitas vezes eles, para, né, alcançarem isso, eles enveredam aí por rotas perigosas, né? Então, tem uma rota muito perigosa que é a do Mar Mediterrâneo, né? Você já deve ter visto aqueles vídeos, né, do pessoal naqueles barcos, né, minúsculos atravessando né, só o Mar Mediterrâneo, né? Tipo assim, muitas vezes eles não sobrevivem, cara, quando eles chegam lá. Eles não sobrevivem, principalmente também a galera que vai ali do México para os Estados Unidos, não sobrevivem porque são rotas muito perigosas, eles não vão preparados para aquilo ali, eles não vão em condição. Os caras tentam atravessar o Mar Mediterrâneo sem colete salva-vidas, né? Então é uma travessia muito difícil, né? E isso, claro, gerou um impacto muito grande na Europa. Né? Essa chegada em massa de refugiados, ela sobrecarregou esses países, né? Especialmente a galera da famosa frontline, né? A Grécia, Itália, Espanha, né? O próprio Reino Unido também. Então esses países eles enfrentaram dificuldades, né, em lidar com tudo isso, né? Porque é muita gente chegando ao mesmo tempo, né, para eles proverem abrigo, alimentação, assistência adequada, é muito difícil, né? E isso gera uma série de problemas. Por exemplo, eles criam, né, espaços ali, muitas vezes em condições subhumanas, né? Eles colocam, né, o pessoal tipo umas tendas assim, separam, né, os pais dos filhos, isso aí acarreta um prejuízo familiar inestimável, né, eles rompem, né, vínculos, laços familiares, eles não dão alimentação adequada, muitas vezes os imigrantes eles passam sede, né, de não ter, né, para todo mundo ali. E aqui eu trouxe para vocês os países com maior contingente de evasão de refugiados, né? Nós temos a Síria, o Afeganistão e a Venezuela nesse ranking, tá? A Síria, o que acontece? Qual é o problema da Síria? Cara, Síria é guerra, né? Desde a época da Guerra Civil, né, e tal, guerra. Afeganistão, cara, o Afeganistão tem um grupo do bem, só que não, né? Chamado Talibã, né? E esse grupo ele assume o poder do Afeganistão após a retirada das tropas norte-americanas pelo presidente Joe Biden, né? Então o presidente Joe Biden tira essas tropas e o Talibã volta a assumir o controle no Afeganistão, né? E aí a galera não quer ficar lá porque é um regime autoritário, é um regime ditatorial
e simplesmente, né, eles não querem se submeter àquilo novamente, porque o Talibã, ele já, no século XX, já governou, né, o Afeganistão. E realmente não foi uma experiência boa, né? Então você tem várias cenas aí lamentáveis, né? Tipo assim, no dia da retirada das tropas, né? O avião embarcando assim com a galera e a galera querendo fugir do Afeganistão se pendurava assim nas asas, obviamente caíam e morriam, né? Mas são cenas assim lamentáveis, né? E a Venezuela, ela vive um problema gigantesco com a inflação, né, cara? Inflação, a moeda lá desvalorizou de uma maneira assim surreal. A inflação lá, se eu não me engano, já chega a mais de 1 milhão%. É uma coisa assim maluca, 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 maluca. Então, você tem esses países aí com maior contingente de evasão de refugiados. Inclusive, o pessoal da Venezuela, eles vêm muito aqui para o Brasil e tal, ali as regiões da fronteira, né? Então, se um dia você trabalhar aí nas polícias aí, rodoviária federal, polícia federal e tal, para aquelas bandas lá, você com certeza vai ter que lidar com esse tipo de coisa, né? Que não é fácil, né? Então, vamos começar a partir do item E aqui, né? Eu já entreguei aqui a resposta, né? O A, mas vamos analisar item por item. Em relação à situação dos refugiados no planeta, está correto que se afirma em: tem diminuído os movimentos migratórios em nível mundial? Jamais, cara. Não houve essa diminuição, né? A gente, pelo contrário, está tendo um aumento, né? Os países estão ficando sobrecarregados, né? O Canadá tem, desde 2020, suas fronteiras abertas para mexicanos no intuito de estimular o crescimento demográfico canadense. Não. Isso não aconteceu. A China tem o maior contingente de evasão de refugiados devido ao alto desemprego e perseguições políticas. Não. Na verdade, né, como eu listei aqui, os países com maior contingente de evasão de refugiados é Síria, Afeganistão e Venezuela. A China não figura nesse ranking. A China, ela sofre com outro fator, que é a superpopulação, né? A superpopulação, mas isso é assunto para outro vídeo, outra questão. A superpopulação. A superpopulação, tá? Não tem a ver com essa parada, não. Índia e Estados Unidos aparecem como principais destinos de refugiados oriundos do continente africano. Não, cara, né? Fala sério. A Índia é um dos países que a galera sai para ir para procurar melhores condições de vida, né? Até faz sentido ele colocar Estados Unidos, mas Índia, cara, viajou. Vamos lá, alternativa A. Pesadas medidas de restrição na Europa têm aumentado o fluxo de refugiados para países emergentes do Sul. Cara, com certeza. Com certeza. Certo? Como eu falei, né? Tipo assim, como é que a Europa está respondendo a essa crise de refugiados? Acolhendo? Proporcionando condições de vida? Não. Extirpando, violentando, né? Tá tornando a vida dessas pessoas muito mais difícil do que já é, né? Então, gabarito aqui, alternativa A. Vamos para a próxima questão. No contexto da globalização, o comércio internacional é fundamental para a economia de um país, com certeza. No caso do Brasil, dois de seus principais parceiros comerciais são... Cara, beleza, eu poderia entregar lá quais são e partir para a próxima questão, mas sabe como é que é, né? Eu vou te explicar, cara, eu vou te explicar. Então vamos lá, cara, vamos lá. Relações comerciais do Brasil com o nosso principal parceiro, China, certo? Vou pegar o marca-texto aqui para a gente começar. A China, principal parceiro comercial. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, tá? Ela é o destino de uma grande parte das exportações brasileiras, beleza? E eles têm vários tratados aí de comércio bilateral, ou seja, a China vende para o Brasil e o Brasil vende para a China. Entre os dois países, né, esse acordo, né, tem crescido significativamente nas últimas décadas. Inclusive, para vocês verem como essa aula é atual, o presidente Lula, né, o atual presidente do Brasil, ele foi para a China, né, recentemente, assinou, né, mais acordos aí de comércio, que tem fomentado, né, esse comércio, né, essa parceria comercial, certo? Então, as principais exportações, né, quais são? Né? Commodities, soja, minério de ferro, petróleo, carne e celulose, né? Então, isso aqui são insumos, né, as famosas commodities, tá? Se eu tiver escrito errado, por favor, me desculpe. Mas, enfim, a aula aqui eu gravo e tal, mas essa é a ideia. Commodities, tá? Soja, minério de ferro, petróleo, carne e celulose, tá? Os insumos, matérias-primas, né? Tais quais soja, minério de ferro, petróleo e tal.
A China também é uma grande fonte de investimentos diretos no Brasil, principalmente nos setores de infraestrutura e energia. Claro, o Brasil ele possui um potencial de energia muito grande, né? Ali nós temos muitas fontes renováveis, né? Por exemplo, a energia eólica, né, que vem se difundindo bastante aqui no nosso país, né? Tarefinha de casa. Qual é o principal estado produtor de energia eólica? Não é o Ceará, tá? Já adianto. No entanto, as relações comerciais entre esses dois países têm enfrentado o quê? Desafios, como questões relacionadas a barreiras comerciais e competição em alguns setores. Obviamente, né? É o teu parceiro que compete contigo. Naturalmente vai haver aí um atrito, né? E tal. Essas barreiras comerciais é mais a questão, por exemplo, de ceder e tal, em relação a alguns acordos. O que você precisa fixar é que é uma relação, mas não é uma relação perfeita, tem aí os seus contratempos, como qualquer casamento, beleza? Então vamos lá. Relações comerciais do Brasil com a Argentina, tá? Que é o nosso outro grande parceiro comercial, tá? É um parceiro estratégico, tá, da gente aqui do Brasil e é um dos principais destinos, né, das nossas exportações na América do Sul, tá? América do Sul. Esse comércio bilateral é marcado pelo quê? Pela complementariedade econômica, né? Tipo assim, tá precisando disso? Beleza, eu te forneço isso aqui, mas eu também tô precisando disso aqui, então tu me fornece essa complementariedade, tá? Com uma ampla gama, né? Uma ampla gama de produtos e serviços sendo negociados. Cara, um tópico importante, cara. Um tópico importante que tu precisa saber. Por que essa amizade toda? Cara, eles fazem parte do mesmo bloco econômico. Qual é o bloco? Mercosul. É o Mercosul, né? O Mercado Comum do Sul, né? Vale a pena depois você dar uma lida, muito interessante, tá? Então voltando aqui para o nosso marca-texto, vamos lá. O Brasil exporta para a Argentina produtos como automóveis, máquinas, alimentos, produtos químicos e plásticos, certo? A indústria brasileira fornece esses produtos, tá? E o que a gente importa de lá? A gente importa também automóvel, né, peças automotivas, produtos químicos e alimentos processados, tá? É uma grande importação. Percebe essa complementariedade econômica? Pois é, acontece muito. Apesar das relações comerciais estreitas, e aí vem sempre o porém, né, existe também o problema da disputa comercial, né, e as políticas protecionistas, né, podem gerar tensões entre esses dois países, afetando o fluxo do comércio. O que é uma política protecionista? Cara, não vou nem usar a expressão, mas a Argentina quer comprar, mas eu fico segurando ali, não quero vender, fico ali, não, tem que ser uma taxa de juros mais alta e tal. Isso é o protecionismo, entendeu? É você ficar fazendo hora ali, né, no bom cearenseis aí, para vender, para querer ter algum acordo comercial. Então, gabarito D, né? Quais são os principais parceiros comerciais do Brasil? Argentina e China. Tá? A China figura aí como o principal parceiro. Certo? Opa, questão um pouquinho maior, né, galera? Mas é isso aí. Não formatei direito, me desculpa, tá? Então vamos lá. A Argentina viu os preços quase dobrarem no ano passado, quando a taxa de inflação anual do país atingiu seu nível mais alto em mais de 30 anos, olha só. Dados oficiais mostram que os preços ao consumidor subiram 94,8%. Caraca, muita coisa, né? Nos 12 meses encerrados em dezembro. Beleza, em um ano. Foi o ritmo da inflação mais acelerado do país desde 91. No ano passado, o Banco Central da Argentina elevou sua principal taxa de juros em 75%, para tentar conter o aumento do custo de vida. Tá? Isso aqui é uma estratégia, né? Você que já estudou para concursos bancários, né? O Banco Central, né? Normalmente o papel é esse, né? É regular ali a inflação, né? Então, tipo assim, na verdade, desculpa, é regular a taxa de juros, né? Para tentar controlar a inflação, certo? Então, é um papel do Banco Central, mas isso não é tão relevante para a sua prova. Mas nós vamos ver essa temática aqui da inflação, que é muito, muito pertinente. Então, quanto à inflação, além de ser um termo utilizado frequentemente na área econômica, é incorreto inferir que vamos lá. Quanto menor o índice, maior é o poder de compra da moeda. Quanto menor o índice de inflação, maior o poder de compra da moeda. Cara, isso está errado. Eu vou te dizer por quê. Está errado. Porque, vamos lá, vamos supor que um dado equipamento está custando 100 contos, tá? 100 reais, tá? E é uma parada muito barata. Vamos supor, um Play 5 por 100 reais, tá? Tipo
Tipo assim, e muita gente está comprando. Se muita gente compra essa parada, o que acontece? Vai faltar estoque e eles não vão conseguir fabricar, ou seja, vai haver escassez de produto. O que você faz para poder baixar essa compra? Você aumenta os juros. E se você aumenta os juros, o que acontece? Essa parada aqui, que antes custava 100 conto, se você aumentar, sei lá, em 100%, vai passar a custar R$200. Vai passar a custar R$200. E aí, beleza, continua barato, tá? Para um Play 5 eu sei, mas é para fins didáticos. Então, tipo assim, a galera, o que vai acontecer? Menos gente vai comprar aquela parada. Se menos gente comprar essa parada, significa que os juros aumentou, né? Se por exemplo, tá todo mundo comprando a geladeira Frost Free da Brastemp, sei lá. Mas aí porque tá na promoção. Quando sair da promoção, mais ou menos pessoas vão comprar. Menos pessoas. Por quê? Porque houve um acréscimo ali, né? Houve um acréscimo de juros. E aqui o que ele diz? Quanto menor o índice, maior é o poder de compra da moeda. Com certeza. Verdade. Então, pessoal, vamos aqui para a próxima questão, beleza? Questãozinha um pouco maior, né? Obviamente, né? Então, vamos prestar bastante atenção para a gente conseguir lograr êxito e acertá-la, beleza? Então, vamos lá. A Argentina viu os preços quase dobrarem no ano passado, quando a taxa de inflação anual, essa questão aqui, ela está em 2023, mas ela se refere ao ano de 2021, tá? Quando a taxa de inflação anual do país atingiu seu nível mais alto em 30 anos. Dados oficiais mostram que os preços ao consumidor subiram 94,8% nos 12 meses encerrados em dezembro. Foi o ritmo de inflação mais acelerado do país desde 1991. No ano passado, o Banco Central da Argentina elevou sua principal taxa de juros para 75%, enquanto tenta conter o aumento do custo de vida. Beleza. Vamos lá. Essa questão é interessante. Concentração total. Esse tema é um tema que eu acho que é o mais difícil que pode vir na sua prova, tá? Porque a inflação exige um pouquinho mais de concentração para a gente aprender, mas, cara, nada de outro mundo. Aí aqui ele vem, né? Quanto à inflação, além de ser um termo utilizado frequentemente na área econômica, é incorreto inferir. Então ele quer o item incorreto, tá? Então vamos lá. Você que já estudou para o concurso ali de banco, né? Banco do Brasil e tal, você já deve ter ouvido falar nesse lance de inflação e na função do Banco Central, que é justamente regular essa parada, né? Ele vai mexer ali na taxa de juros, né? Tem aí entre o lance do Copom e tal, né? Para tentar controlar a inflação, né? Conter a inflação. Então, basicamente, o papel do Banco Central é esse, mexer nos juros para que a inflação fique no nível aceitável, tá? Nem alto demais e nem baixo demais. Beleza. Então, vamos lá. Ele diz aqui no nosso item A, né? Quanto menor o índice, maior é o poder de compra da moeda. Maior poder de compra da moeda. Então, o que é esse índice aqui? Cara, é os juros, tá? É os juros. Taxa de juros da economia, certo? Taxa de juros aí da economia. Então eu vou te explicar essa alternativa aqui por meio de um exemplo. Vamos supor que você tem uma geladeira que custe R$100. Tá? Eu sei que isso não é verdade, é só para fins didáticos. Custa R$100. Se você tem uma geladeira a R$100, muita gente vai comprar ou não vai comprar ela? Vai comprar. E se muita gente comprar, o que vai acontecer? As indústrias elas vão ter que fabricar mais para poder suprir aquela demanda de compra, né? Pô, uma Brastemp aí, 90 portas, com congelador, não sei o que, por 100 conto, todo mundo vai comprar, até eu compro, faço Pix agora. Então, o que isso vai ocasionar? Isso vai ocasionar uma maior produção. E para as empresas produzirem mais, elas vão precisar de mais tutu, certo? E para angariar esse tutu, o que vai acontecer? Elas vão aumentar o preço. Naturalmente, a lei da oferta e da demanda, certo? E essa geladeira, agora, né, com certeza isso não acontece, mas essa geladeira aqui, ela passa a custar R$1.000. E se ela passa a custar R$1.000, o que isso acontece? Houve uma alta dos juros. Por quê? Porque era uma geladeira que antes custava 100 conto, que agora custa o quê? Custa R$1.000, né? Então houve um juros maior. Se houve uma taxa de juros maior, certo? Se houve uma taxa de juros maior, o que isso implica dizer? Que mais pessoas vão comprar ou que menos pessoas vão comprar? Pô, se está mais caro, pô, eu não vou dar 1.000 conto nessa geladeira que antes custava 100, né? Então, se houve um juros maior, menos vai ocorrer o quê? Menos compras,
né? Menos compras. Então, o poder aquisitivo das pessoas vai ficar menor. Porque, pô, antes eu podia comprar essa geladeira, mas agora eu não posso mais. Então, tipo assim, houve uma redução no poder de compra das pessoas. E é isso que ele está dizendo na nossa questão. Ó. Quanto menor o índice, ou seja, quanto menor os juros, maior o poder de compra da moeda. Com certeza, pô. Se uma coisa está com desconto, se uma coisa está com uma taxa de juros menor, mais gente vai comprar ou menos gente vai comprar? Mais gente vai comprar. Então, esse item aqui, cara, completamente verdadeiro. Até gerou polêmica e tal, mas nos gabaritos e tal, mas eu tô aqui para te explicar o que acontece de verdade, tá? Não tô entrando em mérito de polêmica da questão, não. B. Eletricidade, fornecimento de água, telefonia, coleta de esgoto, cesta básica e transporte são alguns produtos que representam a importância na variação dos preços. Com certeza, porque se você variar o preço, né, tipo assim, por exemplo, numa conta de telefone, impacta na vida de muita gente, bem como na coleta de esgoto, principalmente na cesta básica, né? A galera sente mesmo. Pô, eu até me lembro, teve uma época aí que o tomate estava R$8. Nossa, essa reportagem, né? Tipo assim, todo dia e tal, ali no CETV e tal. Então, tipo assim, é uma coisa que impacta demais na vida das pessoas. E transporte, né? Por exemplo, passagem de ônibus e tal, avião, deixa eu ver, até as próprias viagens interurbanas aí de ônibus e tal. Então, tipo assim, são coisas que a gente vê, né? Vê esse poder da inflação aí dos juros, né? Aí subindo e descendo. Então, com certeza, verdade. O INPC, Índice de Preços ao Consumidor, é um dos índices utilizados no Brasil para mensurar a inflação, com certeza. É realizado mensalmente pelo IBGE, com certeza. Quem faz a pesquisa do INPC é o IBGE. Isso aqui, cara, ó, isso aqui anota na testa, tá? Isso aqui é muito importante, não só para a Guarda Municipal, mas para qualquer prova que você for fazer que cobre atualidades, cara. Muito importante mesmo. O IBGE, através do método população-objeto, compreende o comportamento dos preços de acordo com a média das unidades familiares, do qual o rendimento mensal varia entre 1 a 5 salários mínimos, sendo alguns produtos definidos periodicamente por meio de um instrumento denominado POF, né, que é a Pesquisa Orçamentária Familiar. Ela está errada, cara, porque a metodologia que o IBGE usa na pesquisa de orçamentos familiares é chamada CAP, né, o CAPI, né, que é a coleta por autopreenchimento assistido por computador. Aqui na questão, ele diz que é o POF, não é o POF, tá? É o CAP. Cadê a caneta? Tá aqui, é o CAP. CAP, beleza, Capitão América. Corta essa parte aí, por favor. Enfim, é isso, galera. Gravar aula de madrugada é osso. Mas enfim, vamos lá, é o tempo que eu tenho. Vamos lá. Após a Rússia ter invadido a Ucrânia, Suécia e Finlândia decidiram aderir à OTAN. Acho que vocês já estão cansados de ouvir, né, falar sobre a tal OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. No entanto, um dos países membros com poder de voto está dificultando a entrada desses dois países. Voto aqui e também veto, né? Algumas questões trazem aqui veto, né? Da referida organização internacional. Assinale a alternativa que apresenta o nome de tal país. Então, beleza, o que está acontecendo aqui? Tem um país querendo entrar e tem outro país, né, com o direito ali ao veto, né, que está tentando obstruir essa entrada. Vamos ver qual é, tá bom? Então, vamos lá. Pegar aqui o nosso marca-texto. A Turquia, ela adiou, né, indefinidamente uma reunião com a Suécia e com a Finlândia, tá? Agendada para o início de fevereiro. Essa aqui é a nossa notícia, tá? Essa reunião tinha como objetivo resolver as objeções da Turquia em relação à adesão desses dois países nórdicos à OTAN. Então, o que acontece? A Turquia, né, que é um desses membros com poder de voto, né, ela não quer que Suécia e Finlândia entrem, né, aqui na OTAN, tá? De acordo com essa notícia aqui. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan declarou que a Suécia não terá o apoio da Turquia, né? A Suécia não terá o apoio da Turquia, devido a um incidente em que o extremista de direita queimou um Alcorão durante uma manifestação autorizada perto da embaixada turca em Estocolmo, certo? Além disso, a Turquia acusa a Suécia de abrigar terroristas curdos. Cara, esse lance
dos curdos, eu vou trazer para vocês uma aula depois, é muito importante para a sua prova de atualidade, podem me cobrar. Mas enfim, a Turquia ela acusa a Suécia de abrigar esses terroristas, né, curdos. No entanto, é importante ressaltar que a Finlândia conseguiu entrar para a OTAN em abril. Então, beleza, isso aqui é muito importante, tá? A Finlândia conseguiu entrar em abril, certo? Isso aqui é muito importante, tem que saber. A ideia inicial era que tanto a Suécia quanto a Finlândia se tornassem membros da OTAN simultaneamente, tá? Suécia e Finlândia. Mas, devido aos acontecimentos, né, envolvendo a Suécia, a Finlândia optou por seguir em frente sozinha, deixando a Suécia de lado nesse momento. Então, houve aí um abandono, né? Então, vamos lá, qual é o país, né, que tem dificultado a entrada da Suécia e da Finlândia? É exatamente a nossa Turquia. Turquia, beleza? Então, show de bola, tá? Próxima questão. Os criptoativos são uma representação digital de valores comumente expressos por tokens e transacionados de forma eletrônica para investir, especular e transferir valores e acessar serviços. A respeito dos principais criptoativos em usos, relacione os tipos listados a seguir à sua caracterização correspondente. Então ele vai querer que você saiba o que é o NFT, muito em alta, né? O stablecoin e uma criptomoeda. Eu trouxe aqui um esqueminha, óbvio, para você, né? Os NFTs, eles são o quê? Eles são símbolos eletrônicos utilizados, né? Eles são únicos, né? Cada produtor tem o seu NFT, né? Então eles são únicos, usados para representar itens especiais, como arte, tweets e itens virtuais. Até teve o lance lá do NFT do Neymar e tal. Cara, se você vê, tipo assim, não dá nada, cara, nada demais, né? Tipo assim, você vê, tipo, uma figurinha, né? Entre aspas. Mas, pô, já tem NFT que vale milhões de dólares, né? Uma parada assim que tem um valor muito alto, né? A depender, né? E aí ele fala dos stablecoins, né? Esses stablecoins aqui, que são criptomoedas, tá? Criptomoedas, que têm seu valor vinculado a ativos estáveis, como moedas tradicionais ou commodities, para evitar grandes variações de preço. Cara, você não precisa entender muito bem esse conceito não, tá? É um conceito muito específico, tá? Se você estiver estudando para a prova de banco, aí realmente tem que dominar. Mas é basicamente uma parada para se proteger da inflação, que eles usam para se proteger da inflação. Por isso, stablecoins, para você manter uma determinada taxa de juros, entendeu? Por exemplo, o café que custa, falando de commodities agora, né? O café que custa, vamos supor, né? uma saca a R$5. É um ativo que você usa para poder manter, né, no futuro ali, caso haja uma alta especulação, por exemplo, caso, sei lá, daqui a 5 meses o café custe R$5, custe R$10, para o seu café continuar custando os R$5. É uma parada um pouco profunda, mas é mais ou menos isso aí, para manter a estabilidade do preço contra os juros, né? E nós temos o famoso Bitcoin, né? O que é o Bitcoin? Cara, o Bitcoin é a primeira moeda virtual do mundo. Primeira moeda virtual do mundo. Ela é utilizada para compras online, mas não possui forma física, né? Como moedas ou notas, né? Ele é armazenado em carteiras digitais e suas transações elas são registradas em uma rede descentralizada chamada blockchain. Blockchain. Beleza. Então, eu trouxe Bitcoin para a gente ilustrar o que seria uma criptomoeda, tá? Como criptomoeda nós temos vários, temos o Bitcoin, temos o Dogecoin, o Ethereum, enfim, vários exemplos de criptomoedas aí, né? Então, vamos lá. Ele quer saber aqui, o criptoativo, que representa uma moeda totalmente digital, utilizada para transações financeiras em ambiente virtual. Só pode ser, cara, a criptomoeda, tá? Item 3. O outro, né? Ele diz, é um criptoativo que representa itens da vida real em um ambiente virtual, como, por exemplo, obras de arte, quadros digitais, música, vídeos, entre outros. Cara, isso só pode ser o NFT. Então, aqui é o item 1, né? 1. Por último, né? O criptoativo, que se refere a moedas digitais lastreadas em outros ativos, como moedas fiduciárias, né? Dólar, euro, etc., real, ou commodities, né? Só pode ser o stablecoin, certo? Stablecoin. Então, 3, 1 e 2, 3, 1 e 2, gabarito alternativa é de, sei lá, cara, qualquer coisa iniciada com a letra E. Vamos lá para a próxima questão, moçada. Então, pessoal, vamos aqui para a próxima questão, um tema que eu tenho certeza que vai cair na sua prova, sobre os Yanomamis, certo? Então, vamos lá. Em janeiro de 2023,
foi constatada uma grave crise de desassistência sanitária e nutricional em território Yanomami, o que levou o Ministério da Saúde a declarar estado de emergência em saúde pública de importância nacional nessa região e instituir um centro de operações. Aí vem o comando da questão, né? O quadro de desnutrição crônica e de vulnerabilidade sanitária em que se encontram os Yanomami hoje está relacionado a. Então ele quer saber o que causou esse quadro de desnutrição crônica e essa vulnerabilidade sanitária no povo Yanomami. Então eu separei aqui um trecho de uma notícia que ele vai falar exatamente isso para a gente. Vamos lá. O Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública de importância nacional para o combate à desassistência sanitária e nutricional dos povos que vivem no território indígena Yanomami, em Roraima. A portaria foi publicada na última sexta-feira em edição extra do Diário Oficial da União. Em dados de 2022, divulgado pelo Ministério dos Povos Indígenas, revelam, né, que só no ano passado 99 crianças Yanomami, olha o tanto de crianças Yanomami que morreram em função do avanço do garimpo ilegal na região. Então, essa é uma questão interessante, triste, né, mas complexa, né, porque assim, o território Yanomami ele fica na região de fronteira, tá? Na região de fronteira. Sei que um dia chegar aí na PF, PRF e tudo, você vai ver como é uma questão difícil, né? Então é uma questão complexa, por quê? Porque nós temos uma baixa assistência do poder público nessa região, baixa assistência do poder público nessa região, do poder público, né? E esse lance do garimpo ilegal é uma questão importante, porque garimpo ilegal é uma questão interessante porque quando eles fazem esse garimpo ilegal, acaba por poluir os rios no território Yanomami, né? E você sabe que o índio, ele não vai até o shopping para comprar um miojo, né, para comer, uma carne de hambúrguer, não. O que eles fazem? Eles vivem do que plantam e do que colhem, né? Então, tipo assim, o rio é muito importante para eles porque lá, né, tem os peixes, né, onde eles se alimentam por meio daqueles peixes. Eles tomam banho naqueles rios, né, eles usam para se aciar e tudo mais. Então, o rio é uma fonte importante de subsistência deles, né? A fonte de vida deles, né? Onde eles, basicamente, o rio, além de ser a fonte de água, é a fonte de vida deles, né? Lá eles tiram alimento e tal, enfim. Se eu tenho um garimpo ilegal nesses rios aqui, o que acontece, cara? Polui os rios, e se polui os rios, eles não têm o que comer. Eles não têm o que comer. E, cara, se eles não têm o que comer, infelizmente eles vêm a óbito, principalmente as crianças que são mais frágeis, né? Então, tipo assim, o garimpo ilegal, o cara vai lá garimpar ouro, vai lá garimpar um mineral, acaba soltando mercúrio, cara, principalmente mercúrio nesses rios. E mercúrio, cara, é tóxico, tá? Se você inalar mercúrio, né? Se você ingerir mercúrio, cara, você vai estar numa fria, você muito provavelmente vai ter uma intoxicação que vai te levar a uma complicação e você pode evoluir a óbito, né? Principalmente as crianças que são seres mais frágeis, que é o que a gente encontra aqui na alternativa B, né? A contaminação de rios e peixes com mercúrio em função do garimpo ilegal de ouro, o que provocou uma insegurança alimentar, né, e mortandade por desnutrição e intoxicação. O que é essa insegurança alimentar, cara? É eu não saber se eu posso comer ou não daquele rio, porque aquele rio, ele apresenta mercúrio, né? Ele pode, eu não vou dar um peixe para o meu filho, né, de um rio que eu sei que está poluído, né? Então isso, né, vai causar o quê? Uma mortandade, né? E você vai ver, justamente essas crianças aqui, elas morrem por causa disso, cara, porque elas não têm o que comer, né? Ou elas morrem por desnutrição, ou elas morrem, né, exatamente aí por contaminação, né, por esses peixes aí e alimentos contaminados dos rios, né? E a própria água, né, que eles bebem também, eles não compram um garrafão
da clareza, né? Eles bebem diretamente do rio, né? Então, o que está relacionado com o quê? Né? Esse quadro de desnutrição, a contaminação de rios e peixes com mercúrio, né? Em função do garimpo ilegal de ouro, né? O que provocou insegurança alimentar e a mortandade por desnutrição e intoxicação, beleza? Vamos para a próxima questão. Então, pessoal, vamos aqui para a próxima questão. Ele vai falar sobre a população negra agora, e essa é uma questão que a gente não precisa necessariamente ter um conhecimento prévio para respondê-la. Se a gente tiver ali uma espécie de senso crítico básico e aliado a uma boa interpretação de texto, uma interpretação de texto mediana, a gente consegue tranquilamente resolver essa questão. Vamos lá. Existe uma maior dificuldade por parte de mulheres pardas e pretas responsáveis por assegurar a alimentação familiar em garantir a segurança alimentar do seu núcleo. Beleza. A garantia de segurança alimentar no Brasil nos últimos anos tem desenvolvimento cíclico, registrando movimentos ondulares de alta e baixa. O impacto da pandemia no mercado de trabalho fez com que a diferença da taxa de desemprego entre brancos e pretos aumentasse e atingisse seu maior nível desde 2012, quando começou a atual pesquisa do IBGE. Segundo especialistas, isso aconteceu porque a crise provocada pelo coronavírus atingiu principalmente as atividades econômicas com maior participação de negros, como comércio e construção civil. Segundo o trecho de reportagem citado, o impacto da pandemia afetou de forma mais acentuada a população negra, porque... Então, o que esse texto está querendo dizer para a gente? A gente, né, tem que ver aqui o que o texto está dizendo. Em suma, por que os negros foram afetados com a pandemia? Porque, como vocês bem sabem, né, houve o lockdown e muitos setores, né, como o setor, por exemplo, de eventos, o setor de turismo, foram impactados. Só que tem dois setores que os negros, né, representam uma grande parcela de trabalhadores desses setores, que ele cita na questão. Quais são? Comércio e construção civil. Comércio e construção civil. Tá? Essas são informações Essas são informações que eu peguei do texto, tá? Eu só peguei as informações que estavam no texto e trouxe para cá. É um tipo de questão que a gente resolve apenas olhando para o que o texto nos fala. Tá bom? Então, o que ele disse? Ele disse que o coronavírus atingiu vários setores, dentre eles, setores nos quais a população negra é a maioria, como comércio e construção civil. Dado básico do texto. Vamos agora às alternativas, né? A alternativa A diz o seguinte: a pandemia foi responsável pela ampliação da taxa de desemprego de negros, quando comparada com a de brancos. Não, na verdade ele não diz isso no texto, né? Ele só diz, né, que a Covid afetou setores econômicos nos quais negros eram maioria, né? No caso, comércio e construção civil. Alternativa B. O comércio e a construção civil são setores econômicos pouco regulamentados, o que facilita demissões para fugir de crises. Não. Na verdade, o texto não fala isso e isso não acontece na realidade. Lógico, a regra, obviamente, é a regulamentação, é a carteira assinada, é a contratação e a demissão de maneira legal. Claro, infelizmente pode haver uma exceção a essa regra, mas a regra não é a falta de regulamentação, a regra é a regulamentação. Então essa questão aqui, ela está errada tanto porque o texto não nos deu essa informação, quanto porque não é isso que acontece na realidade. Alternativa C. A referida parcela social, que referida parcela social é essa? É a população negra, né? População negra. A referida parcela social se constitui no grupo social mais suscetível à contaminação pelo novo coronavírus. Na verdade, não. É até sem lógica, né? Tipo assim, eles são suscetíveis à contaminação só porque são negros e tal. Não, isso não faz o menor sentido, né? Não é verdade. Tá? D. Os setores econômicos com maior concentração de trabalhadores negros estão entre os que mais sofreram perdas
no período. Exatamente. Ele diz que comércio e construção civil, né, se a gente olhar, reler, né, somente esse trecho aqui do nosso texto, a gente tem a resposta D aí se confirmando, né? Porque o que ele diz? Segundo especialistas, isso aconteceu porque a crise provocada pelo coronavírus atingiu principalmente as atividades econômicas com maior participação de negros. E ele listou exemplos: comércio e construção civil. E é exatamente isso que a alternativa D diz. Os setores econômicos com maior concentração de trabalhadores negros estão entre os que mais sofreram perdas no período. Então, alternativa correta, alternativa D. Beleza? Só lembrando, pessoal, pessoal que participar do desafio, né, o pessoal que participar do desafio, né, vai ter acesso ao PDF, né, das minhas aulas aqui no YouTube, né? Claro que não são de todas as aulas, são aulas selecionadas. E, posteriormente, né, quando eu lançar, né, a novidade que eu tenho depois do desafio, aí sim eu vou disponibilizar na íntegra, né, para o pessoal que aderir, né, essa novidade, o PDF, né, com as questões comentadas aqui do YouTube, tá? Então, fica atento aí que vem coisa boa por aí para você e por menos de R$50, tá? Sei nem se o meu se o meu sócio deixa eu fazer essa pré-divulgação aqui, mas enfim, galera, tá aí. Então vamos lá, próxima questão. Sobre a participação do Brasil na 27ª reunião... peraí. 27ª reunião de conferência das Nações Unidas sobre mudança do clima, a famosa COP, né, 27, é correto afirmar. Cara, a COP você tem que saber. COP não tem jeito, você tem que saber, tá? Tem que saber, não tem jeito, a figurinha carimbada, tem que ir para a prova sabendo. Então, separei aqui alguns tópicos importantes. Vou pegar aqui o nosso marca-texto aqui, não pode faltar. A COP 27, ela ocorreu em Sharm el-Sheikh, acho que é assim que se pronuncia, no Egito. Normalmente eles cobram só o país, né? No Egito, em novembro de 2022. Você pode até lembrar que a Isolda, né, a ex-governadora aqui do Ceará, ela foi, né, para essa COP aí e tal, então é uma associação que você pode fazer. Foi um evento dedicado aos debates sobre a adaptação climática. Então, a COP ela tem esse formato, né? A pauta dela, né, prioritariamente é o clima, né, as mudanças climáticas e toda essa temática. O objetivo era encontrar maneiras, né? Então o objetivo da COP qual era? Era encontrar maneiras de diminuir as emissões de gases do efeito estufa, né? Aqueles gases que são nocivos à atmosfera e tal. Buscou-se alternativas de cooperação e financiamento para combater o que? O aquecimento global. Foram discutidas medidas concretas e estratégias efetivas para lidar com os desafios climáticos globais. Beleza. De posse desses dados, a gente vai para a nossa questão. Alternativa A. O Brasil não participou da COP27 em função da conjuntura da eleição presidencial. Não, bobagem. O Brasil participou sim. Durante a COP27, o Brasil anunciou sua saída do Acordo de Paris. Nada a ver, cara. O Brasil não anunciou saída do Acordo de Paris, coisa nenhuma. O Brasil lançou a Agenda Sustentável Agenda Brasil Mais Sustentável, né, na COP27. Cara, verdade. Durante a COP27, o Brasil criticou e condenou a Rússia pela invasão à Ucrânia. Cara, não, jamais o Brasil faria isso. Por quê? Porque o Brasil ele faz parte de um bloco econômico, também esquecido, mas é bom você saber, que é o BRICS, né? Que é o bloco chamado, que é do Brasil, B de Brasil, escrevendo com Z aqui, pensando nesse lance de internacional e tal. Brasil, aí aqui nós temos a Rússia, a Índia, aí aqui o C de China e o S de South Africa, né? África do Sul, né? Então, jamais o Brasil faria isso. Além de que o Brasil tem relações comerciais muito importantes com a Rússia, né? Então, jamais o Brasil iria condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia, né? Então, vamos lá, próxima questão. A ONU possui alguns meios estratégicos para acompanhar o desenvolvimento dos países ao redor do globo. Só pegar aqui o marca-texto. Beleza.
Um recente apontamento da ONU sobre o Brasil no segundo semestre de 2022 causou preocupação na população e no governo do país, né? Qual foi esse fato? Então, qual foi... O que a ONU disse que estava preocupada com o Brasil, tá? Então, vamos lá. Fazer aqui explicar aqui esse lance da ONU, né? Em 2014, pessoal, rolou um BO que foi o seguinte: o Brasil ele foi retirado, tá, do mapa da fome da ONU, certo? Em 2014. E essa conquista ela só foi possível porque a galera começou a implementar estratégias de segurança alimentar. O que é segurança alimentar, cara? É alimentar bem a população, é não deixar a população morrer de fome, passar fome, certo? Que começaram a ser aplicadas a partir da metade da década de 90. Então, é uma coisa que já vem, né, claro, tardia, né? É uma coisa que era para ter sido aplicada muito antes, mas ela vem sendo aplicada ali desde a metade da época de 90, né? No entanto, dados recentes do segundo inquérito nacional sobre a insegurança alimentar, divulgados em junho, revelaram uma nova realidade. Esses dados eles foram coletados entre novembro de 21 e abril de 22, bem recente, tá? Por meio de entrevistas realizadas em 12.745 domicílios, certo? E aqui foi a área que eles abrangeram, né? 577 municípios, 26 estados e o DF. O que essa pesquisa mostrou? Ela mostrou que a situação da fome no Brasil piorou, cara, piorou, voltando a níveis semelhantes ao de 2004, tá? A deteriorização, né, acho que eu escrevi errado, da situação econômica, né, o aumento das desigualdades sociais, o impacto contínuo da pandemia, né, contribuíram para agravar essa situação, né? Então, tipo assim, cara, infelizmente, o Brasil agora existem pessoas passando fome em um número que fez a ONU dizer assim, cara, o que está acontecendo aqui? Então o Brasil, ele voltou para o mapa da fome. Tínhamos saído em 2014, não deu para passar nem 10 anos, né, fora desse mapa, e a gente infelizmente já voltou. É bem verdade, né, que a Covid-19 ela foi um fator crucial, né, para esse evento trágico acontecer, porque muitas pessoas ficaram sem emprego, né, a vida de todo mundo piorou de uma maneira muito drástica, né, mas infelizmente a realidade é essa, né, a ONU está preocupada com o Brasil porque o Brasil está com pessoas famintas, né, então essa é a triste realidade do nosso Brasil, né, o Brasil ele voltou ao mapa da fome da ONU, né? Então é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam, desafio GMF, tá nos comentários aí, fixei nos comentários. Participem, tá? O link tá lá. Você que vai participar, cara, não vai se arrepender. Eu tô entregando tudo de mim para vocês. Antes eu ficava até até meia-noite, 1 hora da manhã, 2 para estudar. Hoje eu fico até 1, 2 gravando, tá? Porque é uma dívida de gratidão. Eu sou um entusiasta da educação, eu acredito na educação gratuita, de qualidade, tá? Esse aqui é o meu Instagram, você que não me segue. Meu nome é Gabriel, me chama lá se você tiver alguma dúvida, quiser bater um papo e tal. É isso, pessoal. Tamo junto, tá? Contem comigo aí, se inscrevam no desafio, tá? E fiquem com Deus, moçada. Tamo junto.